Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Eu Sou Luz, eu sou a Jamile Moussa, psicoterapeuta e terapeuta holística integrativa em práticas de saúde. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito polêmico, a salvação, né? E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que este não é um vídeo sobre religião. Nós nunca vamos falar sobre religião no meu canal, tá? Esse é um canal, eu já falei isso para vocês, que o objetivo do meu canal é de expandir a consciência, né? É de trazer luz, de nos tirar da escuridão, do não conhecer, do não saber, da ignorância, né? E nos trazer a luz do conhecimento, de consciência, de sermos um ser consciente sobre o máximo possível que pudermos, né? Porque nós temos total consciência que é impossível saber sobre tudo, não é mesmo? Na verdade, o mais inteligente, a frase mais inteligente que existe, né? É a frase que diz: quanto mais eu sei, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada, né? Então é isso mesmo, estamos em constante aprendizado, constante crescimento, né? Gente, eu peço perdão a vocês em primeiro lugar se eu coçar o meu nariz aqui, mas é que estamos enfrentando um momento de seca, né? Muito grande e eu sou bastante sensível a esse clima seco, tá bom? Enfim. Até, inclusive, vou aproveitar, já que eu falei sobre isso, recomendo, usem soro, tá? Soro fisiológico para lubrificar as narinas, porque isso ajuda bastante, eu uso o tempo todo. Enfim. Então, vamos ao assunto do vídeo de hoje, né? É claro que, como eu falei, esse vídeo não é sobre religião, mas não tem como a gente não entrar no assunto religião, tá? Nós vamos falar assim, bem raso, tá bom? Não vou me aprofundar nesse quesito, tá? Por quê? Por que a gente tem que falar, né, um pouquinho sobre a religião? Porque, na verdade, esta ideia, este conceito de salvação, ele foi difundido pelas religiões, né? Quando Jesus veio à Terra, ele mesmo falou, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai até mim. E o que significa isso? Significa, né, entre outras palavras, para a compreensão dos seres humanos, ser salvo. Chegar até o Pai é ser salvo, né? Então, mas o que é ser salvo exatamente, né? Então a gente pode englobar a salvação, né, em três pilares, né? A gente pode colocar que a salvação ela engloba, né? Ela contempla primeiro o perdão, ou seja, para você ser salvo, você tem que ser perdoado por Deus dos seus pecados, né? Desculpa, a rinite tá atacando forte por causa do tempo seco. Então, primeiro, o perdão. Segundo, ser salvo é ter é, a, a honra, né? O direito, o mérito de ir para a vida eterna, né? E, nossa, gente, tá bravo. Perdão. E ter uma relação de amizade, de intimidade com Deus, o Criador, né? Então, perdão, vida eterna, relação íntima, amizade com Deus. Enfim. Então, para que você seja salvo, você tem que cumprir aí, né? Você tem que atingir aí esses três fundamentos, tá? E as pessoas falam muito em salvação, né? As religiões pregam em salvação, inclusive em Atos, tá escrito, né? Atos 4:12, que
resumindo, tá? Resumindo, que Jesus é o único caminho para chegar até Deus e receber esse perdão, né? Então, as pessoas querem ter direito à vida eterna depois que saírem dessa vida aqui. E para ter esse direito à vida eterna junto a Deus, né? Morar no paraíso, ter direito à felicidade total, ela precisa ser perdoada, né? Muito bem. Aí agora, gente, a gente entra no conceito de perdão. Porque como a gente quer ser perdoado se a gente não perdoou ainda, né? Então, como diz na própria oração do Pai Nosso, né? Perdoai aos nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, em primeiro lugar, olha só, a pessoa ora isso e não presta atenção no que ora. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas você perdoa os seus devedores? Você perdoa aquelas pessoas que te magoaram, que você julga que te fizeram algum mal na vida? Seja essa pessoa quem for. E começa de você, porque a gente primeiro tem que se perdoar. Enquanto você não se perdoa e a gente tá sempre se autocondenando pelos nossos atos, né? Enquanto você mesmo não se perdoa, como que você espera que Deus te perdoe, né? Então, para começar daí. Então, você é a primeira da fila mesmo. Você é o primeiro da fila. Depois vem seus pais, seus irmãos, caso tenha, e todos os outros, as outras pessoas que vêm depois, né? Familiares, amigos, colegas de trabalho, chefes, aí vai crescendo, aí tem os relacionamentos, então os pares, né? Seus pares nos relacionamentos, então os filhos depois, né? Se você vier a ter filhos e tal. E assim por diante. Às vezes até um estranho, uma pessoa que cruza o teu caminho no trânsito e te ofende, te dá uma cortada, fala um palavrão, né? Ou qualquer pessoa que faça algo que não está de acordo com os seus conceitos. A gente já fica com raiva, guarda mágoa, né? Pega birra daquela pessoa e às vezes a gente nem conhece. Então, olha só o quanto de perdão a gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? Então, como que a gente espera que o divino, o ser superior que nos criou, nos perdoe se nós ainda não perdoamos os nossos devedores, certo? Então, começar pelo seu perdão. E aí, a gente entra nas terapias. Por quê? Porque que a maioria das pessoas, né, que procuram a terapia, precisam trabalhar o perdão, se não 100% das pessoas, né? Todos nós precisamos trabalhar o perdão. Porque, gente, sem o perdão, você não consegue trabalhar as emoções dentro de você. Você vai ficar a vida inteira remoendo aquilo, e o que muitas vezes traz a infelicidade de um ser é justamente o não perdoar o passado, né? Então a gente tem que ter essa clareza que a gente primeiro precisa trabalhar o perdão em nós, né? Por isso, a terapia é tão importante, porque ela vai te ajudar a chegar nesse objetivo, de atingir esse estado de perdão, perdoar a você mesmo, perdoar o próximo, seja ele quem for. Trabalhando nesse perdão, a gente consegue uma melhora, né, com certeza, do estado emocional, do estado psíquico, né, que vai refletir em outras camadas da vida, outras áreas da vida, né? E aí sim, então, para que Deus, né, se você quer que o ser divino te perdoe, você primeiro tem que se perdoar. E por que as pessoas acham que Deus não perdoa a gente? Olha, isso também é uma compreensão muito manipulada, tá? Ela foi feita
dessa forma, né? Foi dada essa interpretação, ela foi arquitetada dessa forma, justamente para se manipular as pessoas, porque é muito mais fácil você manipular uma sociedade em que as pessoas temem, são subjugadas, né? Então sempre se pregou o temor a Deus. Nós temos que temer a Deus, porque se a gente não temer, Deus castiga, ele vai condenar o fogo eterno, né? E isso vem totalmente, as pessoas não param para pensar que isso vem totalmente em contradição ao que é Deus. Deus é amor puro, é perfeição pura, é bondade plena. E a bondade pura, o amor e a perfeição, eles são totalmente contrários à ira. Aí você vai dizer, mas um pai que ama, ele castiga, ele pune para corrigir o filho, por amor. Entendo isso, né? Isso também é uma forma de manipular, né, e controlar a sociedade para explicar as punições, né? Então, isso é um assunto muito complexo, gente, que na verdade daria assim, acho que uma live de 5 horas só para falar disso. E esse não é o foco. O foco é a salvação. E eu já vou chegar lá porque atrás dessa palavra salvação tem uma outra coisa muito mais, não sei se eu diria mais importante, mas que é o meu real objetivo neste vídeo. E você fica comigo até o fim que você vai entender. Mas então, voltando aqui ao caso do perdão, tá? Então eu vou parar essa polêmica, né, de falar como Deus faz para nos educar, tá? Porque isso daria um outro vídeo. E como eu falei, eu não estou, não é o meu objetivo, né? Aqui falar sobre religião e nem sobre como Deus nos ensina, tá? A vida nos ensina, né? E o importante é que nós entendamos que a gente tem que aprender, a gente tem que entender que o perdão começa de nós mesmos, tá? Então, ponto. Esse é o primeiro ponto. Trabalhar o perdão. Vamos trabalhar o perdão, certo? Aí depois vem o segundo ponto, né? Que é a vida eterna, a promessa de vida eterna depois dessa vida aqui. Isso também é um conceito que vem das religiões, né? Principalmente das religiões, digamos assim, materialistas, entre aspas, porque toda religião tem a sua espiritualidade. Mas por que eu digo materialista? É aquela religião que se que o conceito diz que nós temos apenas essa vida aqui, né? Ela apenas concebe uma vida, nós temos apenas uma vida, é essa vida aqui, e o que você fizer nela é o que vai dizer se você vai ser salvo ou não. E se na hora da sua partida, né, na hora da sua, eu vou falar desencarne, tá? Na hora do seu desencarne, né, na hora do encerramento do seu ciclo aqui na Terra, você reconhecer os seus pecados, né? Que eu também não sou adepta desse termo, mas enfim, é assim que é pregado. Se você se reconhecer os seus pecados, se arrepender e pedir perdão a Deus, você tem uma grande chance de ser salvo, né? Ou seja, depois que você sair desse plano terreno, sua alma pode ir para o paraíso, né? Viver lá na graça da companhia de Deus, de Jesus, né? Enfim. Então, essa é a vida eterna, a promessa de vida eterna. E quem não teve uma boa conduta, mas mesmo no final da sua vida, antes de partir, não se arrepende, não pede perdão, né? Não reconhece Jesus e tudo mais, vai para o fogo eterno, né? Vai eternamente penar lá no inferno, seja lá onde for, né? Enfim. Esse é um outro conceito também que para nós espiritualistas, né, a gente tem uma ideia diferente, porque nós cremos na vida eterna já.
Nós somos espíritos eternos. O que não é eterno é esse corpo aqui, material. Ele é perecível, ele tem uma vida útil, ele tem um tempo de vida útil, né? Então a gente vai devolver esse corpo a hora que essa experiência aqui chegar ao fim. Mas o nosso espírito, ele é eterno, né? Então, ele já teve experiências anteriores, ele está nessa experiência agora, e depois ele vai partir para outras experiências a hora que o tempo desse corpo aqui se finalizar, tá? Então, a vida eterna, ela já é nossa desde que no segundo que Deus nos cria. Nós já somos eternos, né? Agora, a questão é, o que nós vamos fazer com essa eternidade? Essa é a grande questão, né? E aí, o terceiro item, né, que é a amizade com Deus, a sua relação com Deus através de Jesus Cristo. Por que através de Jesus Cristo, né? Porque para nós aqui da Terra, o nosso tiveram vários, né? Mas o nosso maior Messias, nosso mestre, é Jesus, né? Que veio trazer realmente a palavra que mudou tudo. Porque antes de Jesus era ainda o olho por olho, dente por dente, né? E Jesus veio dizer o contrário, que não. Jesus veio dizer que era o perdão, que era oferecer a outra face, né? E amar os vossos inimigos. Então ele veio contradizer, né? Tudo isso, na verdade, né? Que era pregado antes. Então, por isso, né, que Jesus é o caminho até Deus, porque ele trouxe a palavra do perdão. Como que você vai amar os seus inimigos, né? Se você, como a ti mesmo, né? Ame aos inimigos como a ti mesmo. Se você não perdoar, né? E aí, para nós espiritualistas, essa palavra salvação não faz muito sentido. O que acontece é que se você não trabalha suas emoções, seus sentimentos, né, seus traumas e tudo isso, você vai carregar isso por essa vida aqui inteira e além, depois que você partir daqui, você continua, porque o corpo material fica na terra, né? E o corpo espiritual permanece, ele continua, ele vai para outro plano e ele continua. Às vezes ele fica aqui na camada terrestre, né? Na parte espiritual aqui da camada terrestre, né? O que não é legal, que na verdade não é nada legal, né? A pessoa que fica aqui no limbo, né? Preso, porque ainda está arraigado a mágoas, rancores, né? Sentimentos de ódio, vingança e tudo mais, né? Então, a salvação é isso, gente. É você se salvar de si mesmo. Porque, na verdade, a única pessoa que te condena não é Deus, é você mesmo, né? Nós mesmos nos condenamos. E o julgamento interno, o nosso, o juízo interno, gente, sabe? O tribunal interno, ele é muito mais impiedoso. Podem acreditar, acreditem vocês ou não, ele é muito mais impiedoso. Então a gente tem que trabalhar isso na gente, porque senão nós vamos ser vítimas do nosso próprio ódio, do nosso próprio ressentimento, das nossas próprias mágoas, né? Então é isso que nos escraviza. São esses sentimentos não trabalhados, né? Não purificados, não transformados. Porque o que a gente tem que fazer é transformar esses sentimentos, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente guarda esses sentimentos, a gente cria esses sentimentos e guarda esses sentimentos dependendo de como nós sentimos cada coisa que acontece com a gente na nossa vida. Então, dependendo da sua reação emocional perante aquilo, você vai ignorar, passar batido, não vai guardar nada, ou você vai guardar ressentimentos.
Então, tudo tá ligado à forma como você reage emocionalmente em relação ao acontecimento, seja ele o que for, tá? Está intimamente ligado com as nossas emoções e por isso é tão importante a gente fazer essa investigação profunda, né, durante as sessões de terapia, tá? E quando eu falo de terapia, eu falo de psicoterapia, mas eu também falo de outras terapias. Existem as outras terapias holísticas que também trabalham o reconhecimento e a transformação, a transmutação dessas emoções, né? E as emoções, elas não estão somente no coração e na mente ou no inconsciente. Elas se impregnam nas nossas células, nas moléculas e até, como eu falei, até nas moléculas, então até nos objetos, né? Os sentimentos, eles são energia e eles se instalam, né, no nosso corpo, em todas as células do corpo. E assim também impregnam objetos que a gente usa. Haja visto que muitas vezes as pessoas têm, nossa, essa casa tem uma energia pesada, mesmo depois que a pessoa mudou, já faz 10 anos que não mora mais aqui, parece que a energia ficou ali. E ficou mesmo. Se não trabalhar a limpeza dessa energia, fica mesmo. E atrapalha as outras pessoas que vêm morar na casa, com certeza. Tá? Ainda pode ser que eles tenham tido alguma ligação em vidas passadas e pode ser que não. Infelizmente, isso é fato, tá? Então, gente, voltando aqui, né, na questão da vida eterna, é isso. É a gente se salvar de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos julgamentos, tá? É a gente se dar chance, oportunidade de se melhorar, de fazer uma transformação interna, né? Afinal de contas, o que você quer para você? Você quer viver na depressão? Você quer viver num inferno? Porque a pessoa que não perdoa, não libera perdão, não se liberta, não se perdoa, ela vive num inferno. É um inferno mesmo, né? Seja aqui num corpo de carne, seja depois que morrer, depois que desencarnar, né? Ela vive no inferno, ela nem precisa que tenha ninguém lá falando assim, olha, você isso, você sobe, você isso, você desce. Entendeu? Não, nem precisa. A pessoa já vive no inferno interior, tá dentro dela. E ela externa isso. Então, tudo que ela sente, tudo que ela guarda dentro dela, ela externa, ela projeta para fora. Então, todo o entorno dela vira um verdadeiro inferno. Entende? Então, é bem, bem complexo isso mesmo, né? Enfim, e aí, né, para você ter essa intimidade, essa amizade com Deus, você precisa perdoar, né, para ter direito à vida eterna e poder estar com Deus. Então, olha só, gente, existe uma escala, né? Existe uma condição. Olha, você só vai estar com Deus se você isso e aquilo. Quando, na verdade, nós estamos com Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desde o momento em que Ele nos criou. Porque nós somos partículas de Deus. Nós somos partículas de Deus. Então, quando você acha que você não está bem com Deus, quem se fechou para a sua divindade foi você mesmo. Porque Deus está dentro de nós e nós estamos dentro de Deus. Nós somos um com o Criador. Entende? Quando você nega isso, você está negando o Deus vivo dentro de você. Não é Deus que não está de bem com você. Percebe? Deus sempre está de bem com você. Ele sempre está de braços abertos. Sempre. Então, não gosto muito de entrar nisso, mas só para fazer essa diferença. Essa coisa de que, não fez isso, não perdoou, não pediu perdão, não aceitou Jesus, não.
né? Não está de bem com Deus, vai para o inferno eternamente. Isso é uma forma de controlar, de manipular a sociedade, tá? Porque fica muito mais fácil você manipular alguém com medo. Agora, falando como terapeuta, o medo, todas as emoções, elas têm vibração, elas emitem uma frequência vibratória, tá? E o medo, se não for a mais, ela é uma das mais baixas, né? A frequência mais baixa que existe, né? Uma das mais baixas que existe é a frequência do medo, tá? Quando a pessoa sente medo, a pessoa se desestabiliza totalmente. A pessoa se desestabilizando emocional e psiquicamente falando, ela abre totalmente o campo energético dela para energias nocivas intrusas. Então ela está totalmente vulnerável. A gente pode fazer uma analogia assim: é, uma pessoa que tá numa um local que tem neve, sem abrigo. Ela está vulnerável ao inverno, à neve, ao frio. E a pessoa que está dentro de um abrigo, com roupas adequadas, com uma fogueira, né, uma lareira, entendeu? Ela está protegida. Então, gente, é como se você estivesse totalmente exposto, e está mesmo, né, a tudo que é nocivo, tudo que pode te fazer mal, né? Então, é isso que acontece quando a pessoa vibra na frequência do medo, tá? Ela fica totalmente desprotegida. E não adianta ficar, ai Jesus, ai meu Deus, ai por favor, ai Senhor, orando, rezando, rezando, pedindo pelo amor de Deus, mas ela tá tremendo de medo. Tudo bem, pode orar, deve orar, né? Mas se ela ora e mantém o medo, significa que ela não confia. Se ela não confia, ela continua vibrando no medo. Ela não acredita nem que Deus, que Jesus ou o que quer que ela creia, vai proteger ela. Ela continua com medo. E aí acontece mesmo, porque ela está aberta. É como abrir a porta e deixar qualquer um entrar. Você abriu a porta, entendeu? Então, para você fechar a sua porta energética do seu corpo, para que nenhuma energia nociva, vamos falar assim, venha te sugar, venha drenar seu corpo, enfim, né? Venha se instalar. Você tem que sair da vibração do medo, tem que elevar sua vibração, tá? Elevar. Quanto mais alto, melhor. Como? Como que a gente eleva a nossa vibração? Em primeiro lugar, gente, quando você não souber o que fazer, vou falar, você já sabe o que fazer. Sabe o que? Agradeça. O agradecimento é uma das energias de frequência mais altas que existem. A gratidão, né? Então, agradeça. Em vez de ficar lá, comece a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão porque eu sou forte, sou protegida. Gratidão porque o Senhor me protege, porque eu sou guardada, porque eu sou protegida. Enfim, eu tô falando aqui algumas coisas, você vai falar do seu jeito, né? Gratidão por isso, por aquilo. Agradece a Deus pela proteção, pela vida, pela luz, por guardar você, sua casa, sua família, né? Agradece pelo seu corpo, pela sua saúde, pelo dinheiro. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Não importa, agradece pelo dinheiro. Agradece que ele vem. Reclama que não tem, que você vai ficar sem. Olha, isso também é bíblico. Aqueles que têm muito e agradecem, mais lhes será dado. Aqueles que pouco têm e reclamam, mais lhes será tirado, tá? Então, mesmo que você tenha pouco, agradeça. Agradeça sempre, porque vem mais. Mesmo que você não tenha nada, agradeça como se você tivesse. Porque aí você vibra na frequência da gratidão e da abundância, e aí logo você vai se encontrar com a frequência da prosperidade, da abundância, da saúde, da alegria. Então é isso, gente. Eles estão aqui, ó, no campo,
magnético, no campo energético ao nosso redor. Todas as frequências. É você que vai escolher com qual você vai se ligar, né? E isso a gente poderia dizer que é a nossa salvação, entende? Se salvar do quê? Se salvar do sofrimento, se salvar da depressão, se salvar de repente, desencarnar e em vez de ir realmente para uma esfera maior, para uma dimensão maior, ficar nas esferas mais baixas. Sim, porque existe, né? E é isso. Isso é a salvação, né? É se salvar de algo ruim. É estar sempre em contato com algo bom, com o bem, né? E ter consciência sempre de que nós estamos sempre com Deus. Que Deus está sempre para nós aqui. É que nós é que muitas vezes não estamos disponíveis para Ele. Mas se a gente tem consciência de que Deus está em nós e nós estamos em Deus, não tem como. Você está com Deus o tempo todo. O tempo todo. A questão é que Deus é um Pai muito sábio. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Porque ele entende que o seu livre-arbítrio, o nosso, né, livre-arbítrio, é o que vai nos ensinar. Então, por quê? Através do livre-arbítrio a gente faz as nossas escolhas, através das nossas escolhas nós obtemos resultados, né? Consequências. Se os resultados forem bons, a gente vai desfrutar dos bons resultados. Se os resultados forem ruins, nós vamos arcar com as consequências. E isso, gente, é o que as pessoas que acreditam, ai, minha salvação, não querem, elas não querem arcar com as consequências do mal que fizeram, né? Então, como que a gente corrige isso, né? Tem jeito para tudo, tem jeito para tudo, né? Basta você cessar de fazer o mal. Pare com o mal, comece a exercitar o bem, exercite o auto-perdão, se perdoe. Quando você reconhece que você errou, você já deu um passo. Significa que você não está mais na mesma frequência. Porque quem não reconhece o próprio erro ainda está na frequência adormecida, ainda está hipnotizado, né? Está hipnotizado, entendeu? A pessoa não acordou, está hipnotizado. Ela está hipnotizada por aquilo ali que envolve a ela, né? Ela está ali presa naquele emaranhado de sentimentos, né? Não tem uma visão alargada, está hipnotizada. Quando a pessoa acorda, ela reconhece, ela, opa, eu errei, eu vacilei, eu fiz errado. Você já despertou, já é o primeiro despertar. E agora, o que, que eu vou fazer? Ai, eu errei, vou me martirizar pro resto da vida. Não. Errou, reconheceu, trabalha em cima disso. Agora eu vou fazer diferente. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Jesus falou isso. Ai, Jesus, me perdoa porque eu pequei. Aí Jesus falou: você está perdoado, agora segue e não peques mais. Gente, simples assim. Simples assim. Simples assim. Siga em frente e não peques mais. Para de errar, né? Toda hora ela errou, ai, perdão, aí errou, ai, perdão. Aí vira, né, gente, vamos falar o português claro, vira falta de vergonha na cara, porque, né, isso não é acordar, isso não é despertar, entende? O despertar da consciência é quando você realmente está consciente e fala, opa, isso eu não vou fazer mais, né? E aí, partir para outras atitudes, outros hábitos, outros pensamentos e perdoar o que passou. Como que eu perdoo o que passou? Em primeiro lugar, entender que tudo que a gente passa na vida é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, tá? Então, foi ruim? Foi péssimo? Tudo bem, passou. O que, que você aprendeu com aquilo? Aprendeu? Aprendi, perfeito. Siga em frente e não peques mais, né? Digamos assim, tá? É isso.
E aí, você tendo essa consciência, essa clareza, essa tranquilidade dentro de você, você fica em paz consigo mesmo. Estando em paz consigo mesmo, você está em paz com o divino. E o divino está dentro de nós. E nós estamos dentro do divino. Simples assim. Mas essa é só a primeira parte da conversa aqui. Porque, na verdade, o que me deixou muito assim, obstinada a fazer esse vídeo foi a questão da salvação que muitas pessoas letradas, cultas, com sim, conhecimentos muito maiores do que os meus, né? Eu tenho que ser honesta, estão falando por aí. Eu tenho visto muitas pessoas, né? Muitos filósofos, terapeutas, espiritualistas, inclusive escritores de livros, muita gente estudada aí, tá? Muita gente gabaritada aí, né? Que são universalistas, espiritualistas, falando que se vier uma nave de alienígenas buscá-los, que eles já estão com a malinha pronta e vão embora agora. Bom, vamos lá, tá? Ah, mas por que você está falando isso? Você não acredita em alienígena? Lógico que eu acredito. É óbvio que eu acredito. Acredito em alienígena? Sim. Acredito em vida em outros mundos? Sim. E eu acredito em um monte de outras coisas que agora não vai dar para falar aqui. Mas, porque senão nós vamos ficar 5 horas aqui ou mais, né? Calma, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa em cada vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Essas pessoas que eu menciono, elas estão também. Ai, não, porque se vê. Ai, eu quero ser salvo. Eu ouvi esse tipo de coisa em muitos vídeos. Eu quero ser salvo, vou ser salvo por alienígenas. Se os alienígenas vierem me buscar, eu quero ir embora. Eu quero ser salvo. Né? Então tem muita gente esperando alienígenas virem para salvar essas pessoas, né? Aí eu fiquei, minha cabecinha falou, nossa, né? Vamos lá, né? Em primeiro lugar, como que você vai ter certeza, né? Vamos supor que fosse real que uma nave alienígena viesse aqui agora, toda linda, iluminada, maravilhosa, né? Oh, eu vim aqui salvar vocês. E reúne lá uma centena de milhares de pessoas, bota nessa nave e leva embora. E salva da Terra, né? Vamos dizer assim, tá? Salvei vocês da Terra. Tô levando vocês embora pro meu planeta, que o meu planeta é melhor, mais evoluído. Vamos lá. Gente, nós estamos na Terra, nós, seres humanos terráqueos, estamos na Terra por um motivo, tá? Então, agora, minha parte espiritualista. Nós somos seres que viemos de outro planeta. Quando nós estávamos naquele planeta, nós éramos muito mais evoluídos. A maior parte de nós aqui da Terra, tá? Nós éramos muito mais evoluídos. Nós já tínhamos atingido uma evolução tecnológica gigantesca, porém nós não evoluímos moralmente. Agora a gente vai falar que o planeta, todo planeta, ele é um organismo vivo, certo? Como todos nós. Eu sou um organismo, você é um organismo, uma planta é um organismo, o planeta é um organismo, o cosmos é um organismo. E dentro desses organismos vivem grupos de seres, né? Tem seres, tem sociedades que habitam esses organismos, tá? Então, a Terra, ela é uma outra forma de vida, só isso. Não é porque ela não tem cabeça, olho, nariz, boca, braços, mãos, né, membros, né? Não parece com a gente que ela não é um ser, ela é um ser. Ela é um ser, a Terra é um ser, a Lua, todos os outros planetas, tá? Só que cada ser tem a sua forma. Somos organismos. Do mesmo jeito que no meu corpo
todos os organismos que vivem no meu corpo, para eles eu sou um universo. Todas as bactérias, enfim, né? Todos os micro-organismos que vivem no nosso corpo, para eles, nós somos o universo deles, certo? E vocês sabem muito bem que dentro do nosso corpo nós temos micro-organismos, graças a Deus, na grande maioria, bons, e alguns micro-organismos não tão bons, mas que a gente vive em harmonia com eles para a vida inteira, normalmente, né? Se um que não é tão bom escapa de determinado órgão, ele pode contaminar os outros órgãos e gerar uma doença gravíssima, pode levar até ao desencarne. Mas se isso não acontecer, que a maioria das vezes não acontece, a pessoa convive com esses micro-organismos desde que nasce até o fim da vida. E tá tudo bem, né? Então, fazendo essa analogia, nós somos micro-organismos que habitam a Terra. Se nós evoluímos, nós sabemos, né, pela antropologia, por todas as ciências, né, ciência da evolução e tudo mais, que tivemos o homem das cavernas, né, enfim, a sociedade foi evoluindo para chegar na sociedade civilizada que temos hoje, certo? Os planetas, como seres, organismos vivos, eles também evoluem. Eles também têm seus ciclos, entende? E cada vez que a Terra, vamos falar da Terra, nosso planeta, cada vez que a Terra vai mudar de ciclo, muitas coisas acontecem. A gente está falando de um organismo de proporção gigantesca em relação a nós, né? Então, ali é envolvido fenômenos climáticos, ambientais, energéticos, etc., né? E cada vez que um ciclo se encerra e um novo começa, existem sim muitas catástrofes. E como a Terra chegou num ponto em que agora nós estamos realmente meio que num ponto parecido com aquele do outro planeta que a gente estava quando a gente foi expurgado de lá. E por que a gente foi expurgado de lá para vir para a Terra, para começar do zero aqui? Porque aquele planeta evoluiu. Ele passou para uma frequência mais alta. E os seres que acompanharam a frequência elevada daquele planeta ficaram lá. Por quê? Porque aquele ditadinho que o povo fala assim, os opostos se atraem, isso aí você esquece, isso é balela. Na verdade, os opostos não se atraem, os afins se atraem. O que aconteceu no outro planeta foi uma seleção natural. Todos os seres que estavam naquele planeta, que não acompanharam a frequência evolutiva daquele planeta, estavam numa frequência mais baixa, passou um planeta perto que estava na mesma frequência, o que aconteceu? Atraiu como um imã. É exatamente assim que acontece, tá? Então, a Terra está mudando. Isso é fato e não sou eu que estou falando, tá? Inclusive, todas as ciências já estão comprovando isso. Então, a Terra está mudando, a Terra está em transição. E quando a gente fala de transição, a gente não está falando só de alinhamento de planetas, mudança da órbita terrestre. É tudo isso. É tudo isso junto, né? E isso significa que, se tudo isso está acontecendo, significa que a Terra está saindo de uma frequência e está entrando em outra. Quando eu falo de frequência, estou falando de hertz, tá, gente? É ciência, ok? Então, quando ela sai de uma frequência mais baixa e vai para uma frequência
frequência, acho que eu falei frequência, né? Não sei se eu falei frequência ou sequência, desculpa. Quando ela sai de uma frequência inferior e vai para uma frequência mais alta, é inevitável que coisas aconteçam para transformar, né, essa realidade. Principalmente se os habitantes desse lugar não contribuíram para a harmonia desse lugar. E haja visto que a nossa Terra está repleta de desequilíbrios, né? E as pessoas, o nosso planeta, ele ainda é regido pelo dinheiro. O maior item de valor no nosso planeta ainda é o dinheiro, infelizmente. Por quê? Porque o ser humano valoriza o dinheiro acima de tudo, né? Ah, mas como não? A gente vai viver como? Vai comer como? Vai vestir como? Claro, entendo perfeitamente tudo isso. Mas isso não pode ser tão valorizado a ponto de custe o que custar, entende? Preciso de dinheiro? Preciso fazer isso? Então tá, se para eu ter dinheiro, para eu conquistar tal coisa, eu tenho que destruir aqui esse lugar, tudo bem então, eu destruo, tanto faz, né? E assim vai as mentalidades, né? Assim são as mentalidades dos poderosos, as pessoas que estão realmente no poder do planeta, né? Os grandes governantes, os grandes donos de multinacionais, de empresas trilionárias, né? Então, é, uma, existe uma exploração exacerbada e inconsequente dos recursos naturais do planeta. E aí você vai falar, agora você está vindo com esse papo de ambientalista. Gente, ou você acorda ou você fica hipnotizado, você que escolhe, tudo bem? O livre-arbítrio é para todos, tá tudo bem. Eu não sou ambientalista, embora me considere uma pessoa ecológica. Eu prezo a ética, né? Em tudo que eu faço, eu tento ao máximo ser o mais ecológica possível nos produtos que eu uso, na comida que eu como, né? Em tudo que eu faço na minha vida, eu faço das tripas coração, se for preciso, para fazer o mais ecológico possível, os meus hábitos e tudo mais, né? Infelizmente, às vezes eu não consigo ser 100% ecologicamente correta, não por minha causa, mas por falta de possibilidade mesmo. Mas eu faço o meu melhor, eu faço das tripas coração para sempre fazer a minha parte. Quando que eu comecei a fazer isso? Quando eu criei essa consciência. Eu nasci assim, eu era, digamos assim, boazinha assim? Não, eu fui criando consciência, eu fui vendo, fui aprendendo, e a gente está sentindo na nossa pele, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, gente. Eu moro num bairro onde ainda tem muito verde. É um bairro simples, não é um bairro de classe alta, né? Mas, infelizmente, as pessoas. Por que eu tô falando que não é um bairro de classe alta? Porque quando a gente vê um bairro assim, um pouco mais estruturado, digamos assim, ele não tem muitos espaços, tipo terreno baldio, com lixo, com coisas assim. É isso que eu quero dizer, tá? Pelo amor de Deus. Porque quando a gente vai num bairro um pouco mais elitizado, você vê que até as construções do lugar é tudo assim muito bem organizadinho, muito bonitinho, né? Você não vê assim bagunça. Num bairro um pouco mais de classe média, um pouco mais simples, tem casas boas, tem casas maravilhosas por aqui, porém ainda tem muito terreno baldio, ainda tem muito lugar com lixo, ainda tem muito lugar assim largado, com muito mato, né? Então tem muitos lugares assim aqui ao redor da onde eu moro. E o que que acontece? O que que as pessoas fazem? Elas limpam o quintal de casa, vai lá, joga o lixo no terreninho baldio e taca fogo. A pessoa não quer mais uma coisa lá, ela vai lá no terreninho do lado, taca fogo. Entende? Então, isso já é uma coisa absurda. Que muitas vezes, para algumas pessoas, a pessoa não tem consciência ainda. Ela tem uma grama no quintal, ela carpe lá o quintal dela, ficou muito alto o volume, ela não quer que aquilo fique no quintal dela até secar, para ela ter que limpar, para ela ter que
picotar, pôr um pouco em cada saco, para deixar que a coleta de lixo leve embora, ou para chamar a prefeitura, sabe? Ela não quer. Ela quer se livrar. O que que ela faz? Ela põe tudo em algum lugar, ou num sacão, ou vários sacões, leva lá nesse terreno baldio, larga lá e põe fogo. Então, isso é uma atitude totalmente antiecológica. Agora, eu acabei de falar para vocês, falei no início do vídeo, que eu tô com uma rinite super atacada, meu nariz está todo machucado, coçando muito. Nós estamos na época de seca aqui, na minha região, não tem chuva agora, nem previsão, é lá para novembro, né? Se Deus quiser, tomara Deus, né? Não sei, porque tá vindo um super El Ninho aí, então não temos previsão de quando vai chover. E com toda essa secura, detalhe, no meu bairro tá faltando água desde segunda-feira, já fazem 4 dias, tá? E as pessoas todo santo dia põem fogo no terreno baldio aqui perto da minha casa. Entende? Como é que eu tô falando? Da sua atitude ética, sua atitude ecológica? Eu já morei em chácara. Eu nunca pus fogo na limpeza que eu fazia na chácara. Nunca. Nunca. Ou eu contrato alguém para vir buscar e descartar num lugar correto, porque tem os lugares corretos, e o mato fica lá, e ele seca e volta para a terra, né? Ou você deixa ele lá secar, secar, e você pode até fazer uma compostagem, jogar para dentro da sua própria terra mesmo. Faz uma compostagem, entende? Sem queimar, porque você está poluindo o ar. Você está contribuindo para causar mais doenças respiratórias. Né? Aqui o bairro fica insuportável, não tem como respirar, é difícil. Então, esse é um exemplo, tá? Existem vários, né? Enfim. Então, gente, aí a pessoa fica pensando assim: não, eu já sei que a Terra está em transição, eu já sei que vão acontecer eventos catastróficos e a pessoa quer o quê? Aí já não é nem salvação da alma mais, né? A pessoa quer se salvar desses eventos. Ela não quer estar aqui quando tiver inundação, quando tiver seca extrema, quando tiver incêndios, como tem na Austrália, no Canadá, em outros lugares. Ela não quer quando tiver terremoto, sei lá, não tem terremoto no Brasil, mas não tem ainda. Vai saber. A Terra tá mudando, gente. A Terra tá mudando. E muito, não é pouco, não. Entende? Então, a pessoa quer se salvar disso. Ai, eu não quero ficar aqui pra ver, não. O caos, não. Ó, se vier uma nave, tô indo embora. E aí eu falo, muito bem, muito bem. Quer dizer que é esse o amor que a gente tem pelo próximo. Se o Elon Musk fizer uma nave hoje, né, tiver uma nave, convidar as pessoas hoje para ir embora para Marte, falar que já construiu, né, uma cidade para a gente lá, a pessoa vai ter gente que já tá com o ingresso comprado, não sei se vocês sabem, né? Tem gente que já tá. Então, assim, percebe? Ah, eu participei da degradação do planeta Terra, da destruição. Agora eu quero tirar meu corpinho fora. Se eu tiver uma chance, ó, bye bye, Terra, tô indo para outro planeta porque agora eu sou espiritualizado, eu sou uma pessoa boa. Ah, não quero ficar aqui. Não quero penar, né? Eu até entendo que essas pessoas são pessoas boas, são mesmo. Mas eu também não quero ficar aqui no meio do caos, sabe, gente? Mas a gente tem que ter consciência da nossa responsabilidade. A gente estava aqui na hora da bagunça, não tava? Você tava na festa, não tava? Da casa do seu amigo? Agora você vai embora e larga a casa do seu amigo de cabeça para baixo e larga ele lá com a bagunça toda, né? Muito amigo você. Então, o que que acontece com o planeta? O planeta já começou esse processo faz um tempinho, expurgando mesmo as pessoas que não estão
se afinando com a frequência da Terra, porque a Terra está cada vez subindo mais. E esse lugar que tantas religiões pregam, né, que vai ser o paraíso de felicidade, de bondade, onde vai ter abundância, vai ter paz, lá, 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 esse lugar vai ser a Terra, gente. A Terra vai chegar nesse patamar. Deus não vai destruir a Terra. A Terra é uma das criações dele. Deus não vai. Jesus é o nosso patrono. Jesus é o nosso arquiteto. Ele é co-criador do planeta Terra junto com o Pai Criador. Pode ser que vocês não acreditem, tá? Mas nós que cremos, nós sabemos. Jesus é o co-criador deste planeta e ele não vai destruir esse planeta. É filho dele. Então, o planeta Terra vai se elevar, já está se elevando, e essa é a grande transição. E quem vai habitar a Terra? Ela vai passar de um planeta super desequilibrado, que os espíritas chamam de provas e expiações, direto para um planeta de luz? Não. Ela vai para uma escala maior. Ela vai estar numa vibração maior, ela já vai ser um planeta de uma de uma frequência vibracional mais elevada. O nível de maldade vai diminuir drasticamente, né? As diferenças sociais e as dificuldades, tudo isso vai se reduzir drasticamente. Mas ela ainda não vai ser um planeta perfeito, ainda vai ter uma escala aí, ainda vai ter outro ciclo, gente, isso vai longe, tá? No tempo universal, tudo isso passa em frações de segundos, mas para nós leva milênios, né? Normal, nós temos uma outra sensação de tempo, um outro conceito de tempo, tá? Nós sentimos o tempo de outra forma, né? Então, para nós parece tudo muito lento, mas na verdade, no cosmos, isso é tudo muito rápido, né? Dizem os espíritas que a Terra vai passar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, para que você esteja dentro desta vibração mais alta, mais elevada, você precisa elevar a sua frequência vibracional. De que jeito, gente? Primeiro, exercite a gratidão, exercite o perdão, exercite a benevolência, exercite a resiliência. O que é resiliência? É se submeter, aguentar lá chicotada de boca fechada? Não. Resiliência não é isso, gente. Resiliência é entender o momento que você vive, aceitar a situação e, em cima disso, traçar estratégias para superá-la de forma positiva, motivadora. Isso é resiliência, entendeu? A resiliência te ensina a se desenvolver, te desenvolve o intelecto, a maturidade e tudo mais, tá? Resiliência não é se entregar, não é isso, tá bom? Resiliência é não se revoltar com os eventos que acontecem na nossa vida, mas sim encará-los de frente, entender, aceitar e pensar em como superar da melhor forma, de forma positiva, sem causar mal ao próximo também. Tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Então, gente, quem tá achando que extraterrestre vai vir aqui salvar a gente da transição da Terra para não ser sugado para o planeta que ainda está começando, que quem for sugado vai acontecer igual a Terra, vai lá para o outro planeta e vai começar da época das cavernas, gente. Porque a nós que já temos um certo conhecimento intelectual, tecnológico, a gente vai ajudar na evolução daquele outro ser lá, daquele outro organismo que é mais novo, que foi criado há menos tempo, que na verdade já está lá há milênios também, né? Mas é mais novo do que a Terra, tá? Então, se você não quer ter que passar por isso, voltar, né, começar tudo de novo, desenvolver a roda e tudo mais, então eu aconselho que você faça uma reforma íntima, uma transformação pessoal, para que você se afine com a nova vibração da Terra e possa continuar nela e não deixar a Terra. Pode acontecer de ter pessoas com uma elevação tão alta
que vai até para outros planetas? Pode, claro que pode. Quem conseguiu uma elevação extremamente alta e tem esse privilégio de poder ir para outros planetas maiores, mais altos, mais elevados, essa pessoa ela pode ter até a escolha de ir, pode ser dado a ela o direito de escolha de ir ou de ficar para contribuir com a elevação desse planeta. É o que acontece com os missionários que vieram na Terra. Jesus precisava voltar para essa Terra? Jesus é o co-criador daqui. Buda precisava estar aqui? Gandhi, Prabhupada e tantos outros que vimos, né? Esse povo precisava vir aqui. Eles são elevados, eles já eram na época que eles vieram. Eles escolheram vir para nos ajudar. E é o que pode acontecer com esses seres que estão aqui conosco, né? Eu falei alguns aqui, os mais famosos, mas tem tantos, gente. Tem tantos, graças a Deus tem muitos. Eles podem escolher em continuar habitando aqui para ajudar a elevar mais ainda a frequência planetária, né? Então, olha só que lindo. E aí você que veio aqui para aprender, para aprimorar, né? Eu, você, nós, né? Para nos redimir de todas as besteiras que a gente fez, né? De realmente aprender a amar ao próximo, perdoar, a fazer o bem. Aí, aí veio para cá, continuou na baderna, né? Foi beneficiado aí com a tecnologia, hoje tem internet e tudo mais, a medicina tá anos-luz, né? E tudo mais. Aí agora que o bicho tá pegando, vai ter super El Ninho, vai ter um monte de coisa aí. Opa, se vier uma nave, ó. Tchau, gente. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Tô indo embora com os aliens. Então, essa é a minha crítica, sabe? Não. Não. A gente tem que ficar sim, seja o que for que vier, por mais duro que seja. Se a gente já está num nível de compreensão um pouquinho melhor, a nossa obrigação é contribuir com a Terra, contribuir com a elevação da Terra, contribuir, ajudar quem vai ficar, entendeu? E continuar aprendendo e se levando, porque a gente está achando que a gente é o quê? O bambambam? Bam, bam? Tá achando que a gente já virou Buda? Não, infelizmente não, entendeu? A gente ainda tá no caminho aí, gente. Falta chão. Oh, meu Deus. Tem muito que estudar, tem muito que se melhorar, muito que aprender, né? É isso, sabe? E um outro ponto. Agora, quem te garante que se vier uma nave com alien, falar assim, oi, gente, iluminar a nave, tá? Beleza, né? Tudo lindo, maravilhoso. Vem, gente, vem, ó, vou levar vocês pro meu planeta, que lá é ó, top. Vocês são bonzinhos, vão embora comigo. Se isso acontecesse, quem te garante que esses aliens estão falando a verdade? Quem garante, gente, que são os aliens certos? Sabe, eu faço essa piada, eu brinco. Como é que você sabe? É que nem você pegar carona na estrada com alguém num super mega carro chique, maravilhoso, pessoa linda, com uma aparência linda, maravilhosa, com perfume importado. E você acha que porque tá entrando num carrão com uma pessoa com aparência de bilionário, você tá indo para as Ilhas Maldivas passar o feriado lá. E se essa pessoa te leva para outro lugar? Se ela ganha dinheiro às custas de coisas obscuras? Gente, a gente tem que estar esperto com tudo, não é assim que funciona a vida, não. Venho aqui, faço a minha bagunça, depois vou embora e largo o resto aqui para quem ficar, que se vire. Muita ingratidão. Para começo de conversa, ingratidão com a Terra, que nos recebeu vindo lá daquele outro planeta que era para a gente ter evoluído junto. E a gente não evoluiu junto, foi expurgado para cá. E a Terra, gentil, amorosa, nos acolheu para ser a nossa nova escola. Aí agora a gente abandona, destrói ela e depois abandona ela?
Que tipo de pessoa é essa? Entende? Que tipo de pessoa é essa? Muita coisa para se pensar, para se refletir, né, pessoal? E eu acredito de verdade que alienígenas elevados de luz, seres de luz, têm uma compreensão muito maior que essa que eu tô falando aqui para vocês. Eles jamais vão entrar no nosso planeta e falar assim: vem, gente, que eu tô levando vocês pro nosso, vou tirar vocês daí, larga aí o resto que se vire. Entende? Entende onde eu quero chegar? Tem nexo? Não tem nexo? Isso seria o contrário do amor. Seria o contrário da luz. Isso não é salvar ninguém. Isso é egoísmo. Isso é maldade. Salvar alguém é ficar e contribuir, ajudar aquela pessoa que tá aqui. Não largar ela no lodo e ir embora. Entende? Fica aí para vocês pensarem, né? Essa, essas indagações aí. Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá bom? Fiquem à vontade, todos temos livre-arbítrio. Então peço de coração, não precisam deixar comentários ofensivos aqui abaixo, tá? É a minha visão. Vocês não têm que compartilhar dela. Todos são livres para pensar como quiserem. É apenas um ponto de vista que eu gostaria de compartilhar com vocês, deixar a reflexão. É cada um que vai decidir o que pensa, o que acredita, o que sente e o que vai fazer, né? E é isso, gente. Eu acredito que o tema desse vídeo é esse, por enquanto. E logo, logo estarei chegando aqui com novos temas para a gente conversar, porque estamos num momento muito decisivo de transição planetária. E agora é hora da gente, mais do que nunca, colocar a cabecinha para pensar, repensar nossas atitudes, mas não tem muito tempo mais não, tá, galera? O tempo urge, mas urge mesmo. O ano de 2026 é um ano muito decisivo, que vai ser, assim, determinante nas vidas de todos os seres da Terra daqui para frente. Então, bora lá, vamos crescer juntos, aprender juntos, estudar juntos, trocar ideias, amadurecer, nos ajudar e ajudar o nosso planeta. Se você quiser contribuir com o planeta, faça sempre, todos os dias, um momento, nem que for 5 minutos, 3 minutos, de uma meditação, de emanação de energias de paz, de amor, de cura para o planeta Terra, para nossa casa. E é nessa energia de paz, de amor, de união, de fraternidade, que eu encerro esse vídeo e agradeço a todos que assistiram. Muito obrigada. Um fraterno abraço, muita luz, saúde, amor e prosperidade a todos. E acima de tudo, que a consciência de todos possa expandir para o bem. Até o próximo vídeo. Eu sou a Jamile Moça, terapeuta holística integrativa. Esse é o canal Eu Sou Luz. Muito obrigada, até a próxima. Namastê.